Oyalsha, Oyal, Oyalsha, Oyal, Oyalsha, Oyal, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalsha. Papai, estamos aqui reunidos conforme a Tua vontade e o Teu querer. Sim, papai. Gratidão. Queremos mais uma vez, papai, estarmos aqui ruminando a palavra do Teu Filho, do Teu servo, que tem arduamente, papai, trabalhado a terra desde tempos antigos. E como filho e filhos e filhas, justificamos a obra do nosso Pai. E neste momento, papai, nós invocamos o Teu nome. E eu sei que da luz inacessível Tu nos ouve. Sim, papai. E Tu nos responde. Porque essa é a Tua alegria, nós percebemos. Porque entregastes ao Teu Filho e o Teu Filho enviou o Teu anjo. Sim, papai. Gratidão, papai, por tudo que Tu tem feito. Por toda caminhada nesse deserto, papai, que tem sido cansativa. Mas nós temos regozijado dia após dia com a Tua palavra, que é o maná que desce do céu, nos alimentando todos os dias, porque estamos nessa era, no sexto dia, na sexta era, com o sexto descendente. Gratidão, papai, gratidão, porque se não fosse assim, papai, nós estaríamos mortos, perdidos, esquecidos, mas não, Tu se lembrou de toda a opressão daquele povo no Egito, como nos dias de hoje, Tu se lembrou da opressão que nós enfrentamos lá em cima, e fomos jogados aqui nessa terra, papai, mas nós cremos na Tua palavra, e entendemos a Tua mensagem no tempo do fim. Gratidão, papai, e que nessa noite a Tua mensagem, que vem da luz inacessível, venha estar sendo audível em nosso meio hoje. No nome de Yalsha, o Machia, e assim seja feita a vontade do Papai Yalsha. Grato a Yalsha, grato a Yal. Grato a Yalsha, grato a Yal. Grato a Yalsha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalsha. Assim seja. Amados irmãos, hoje, dia 1º de dezembro, como passou rápido, né, irmãos? Esses dias nós estávamos falando de janeiro, né? Como passou rápido. Irmãos, hoje nós vamos entrar no assunto que nós já conhecemos, mas nós temos agora um entendimento mais o quê? Ampliado. Bem mais ampliado, né? Bem mais ampliado. Vamos abrir aqui, nós vamos falar de Gabriel. Gabriel. Quem foi? Vamos primeiro dar uma recapitulada aqui. Quem foi e quem é, né? Mas eu vou falar assim, Gabriel. Gabriel, ele era filho de Lúcifer e irmã Marinalva. Por que não, irmã? Porque foi Yalsha que criou ele. Muito bem, porque foi o papai Yalsha que criou. Ele faz parte dos 10 primeiros querubins criados, né? Condição daqueles, por isso que você tem 10 dedinhos do pé. Porque o querubim, ele serve para quê? Serve para transporte. Por isso que fala, vi aquele que estava sentado no trono, e ele voava. Ele voava com a asa dele? Não. Ele tinha um querubim com ele. Por isso, quando o Raial foi arrebatado, irmã Edna, Elias foi tirado aqui da terra, veio uma carruagem, não veio?
É uma carruagem de fogo, né? Fazendo link lá com Daniel, que fala que aquele trono tem rodas de fogo, viu? Rodas, carruagem, fazendo link com o quê? Com o querubim. O querubim é um trono. O querubim é um trono, tipo um cavalo. É um cavalo. Eu falou, né, cavalo. É cavalos e carros e cavalaria. Ali mostrando condições de hierarquias de querubins, né? Mas o que a irmã tem que entender é o quê? É que o querubins foram feitos para ser o transporte dos filhos de Deus. Porque as denominações católicas e o mundo pensa que os anjos têm asinha. As asinhas do anjo. Aí você pega na igreja católica e um monte de imagem de anjo com asa. Não, aquilo ali é um ser híbrido. Não tem nada, não. Até os sonhos dele, quando eles contam os sonhos. Fala de anjo. Um anjo com uma asa. Não. Assim, sabe? Se viu um querubim. Então, aquelas imagens de anjos lá com asa, aqueles anjinhos lá com asa, é tudo querubim. Por quê? Porque esses locais estão infestados de todo tipo de aves impuras. Entendeu? Aves impuras, são demônios. São demônios enviados do céu, como os mensageiros de Lúcifer. Por isso que São Paulo fala o quê? Esses anjos, eles se disfarçam como mensageiros de luz. Eles se disfarçam. Meu amado irmão. Vamos lembrar dessa passagem? Aonde que está? Ministros da Justiça. Eles se disfarçam como ministros da Justiça. Efésios. Se os irmãos me ajudem aí. Coríntios 11, 14, se eu não me engano. Muito bem, vamos ver aqui. 2028. Segundo Coríntios? É isso. Página 2028. Nós vamos abrir aqui e depois nós vamos citar outra passagem de São Paulo, viu? 2 Coríntios 11, 14. É isso mesmo, irmão Davizinho. Ó, vamos pegar aqui 2 Coríntios 11, 7. Presta atenção. Irmã Edna de Contagem. Contagem das Abóboras. Presta atenção. Ó, 2 Coríntios 11, 7. Terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o evangelho de Ial. Ele não fala evangelhos, ele fala evangelho singular. É um evangelho que ele anunciou, não é 4 evangelhos. Um evangelho. Terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o evangelho de Ial, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Despojei outras igrejas, delas recebendo salário, a fim de vos servir. E quando entre vós sofri necessidade, a ninguém fui pesado, pois os irmãos, vindo da Macedônia, supriram a minha penúria. Em tudo, o quê? Evitei ser-vos pesado. Ele não queria salário. Aí ele fala, continuarei a evitá-lo. Ele não quer nada disso. Aí ele fala, pela verdade do Machia que está em mim, ó, o Espírito que está em mim, é isso que ele está falando. Pela verdade do Machia que está em mim, declaro que este título de glória não me será o quê? Arrebatado nas regiões da Acaia. E por quê? Porque não vos amo? Ial sabe. Aí ele fala, o que faço, continuarei a fazê-lo, a fim de tirar todo pretexto, ó, a fim de tirar todo pretexto aqueles, quando fala aqueles com acraseado ao contrário, são
pessoas. Ele está informando de algumas pessoas que estavam surgindo no meio deles. Aí ele fala, como aqueles que procuram algum para se gloriarem dos mesmos títulos que nós. Viu? Aí ele fala, estes tais são falsos apóstolos. Viu que isso aconteceu lá atrás, na era de Esmina. Eles queriam ser apóstolos. Eles pensavam que estavam anunciando ali um Mashiach, só que não era um Mashiach verdadeiro. Aí ele fala, operários, enganadores, disfarçados de apóstolos de Yahshua. Aí fala, 14, e não é de se estranhar, porque Shaul Paulo sabia do que ele estava falando. E não é de se estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Transfigura, se disfarça. De anjo de luz. Por conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros também se disfarçam de servidores da justiça. Ou seja, lá atrás, ele já estava alertando o povo, vai surgir falsos apóstolos, falsos doutores, que vão falar de outro evangelho. Aí quando você pega os evangelhos, fala de Jesus e fala de Emanuel. Ou seja, querubim. São querubins. Por quê? Emanuel, Jesus, Emanuel, conforme descrito no Evangelho de Mateus, anátema, ele está falando que aquele anjo falou assim, olha, coloca o nome aí da criança, de Emanuel. Evangelho de Mateus. Aí quando você vai em Isaías, irmã Edna, quando você vai em Isaías, Ishaial, capítulo, o quê? 8. Ali fala assim, porque vocês rejeitaram as águas tranquilas de Siloé, eu vou enviar contra vocês as águas bravias do rio, a saber, o rei da Assíria. E ele virá como uma inundação, inundando até o pescoço, com suas asas abertas, vai o quê? Cobrir toda a terra, fazendo link lá na frente com Apocalipse 12. 12 o quê? 12, 9. Porque Satanás enganou o mundo inteiro. Fazendo link com esse Emanuel que vai vir, vai enganar toda a terra. E fala lá assim ainda, com as suas asas abertas. Quem tem asa? Querubim. Todo querubim tem asa. Asas abertas. Fala assim, asas abertas. Querubim. Aí fala embaixo assim, ó Emanuel. Então Emanuel não é o Salvador. Emanuel é aquele de asas abertas. Aí quando você pega na lei de marcha de Moisés, o mestre, o Salvador, tem que morrer conforme a lei de Moisés. A lei de Moisés descreve que o homem que é digno de morte, ele é pregado no madeiro, mão sobre mão e pé sobre pé. Não é de braços abertos. Então quando se coloca cruz, está colocando uma serpente. Porque foi feita uma haste para uma serpente no deserto. E fala assim, Moisés, toda vez que o povo for picado aqui no deserto por uma serpente, faz aí uma serpente de bronze. Faz uma serpente de bronze e coloca ele numa haste. Para você colocar uma serpente, numa haste em T. Aí eles de pendura ali a serpente de bronze. Aí coloca lá, bem alto. Toda vez que o povo é picado na terra, olha para a serpente e vai ser curado, mostrando que no tempo do fim, o povo que olha para a serpente no alto, também vai ser curado no tempo do fim, porque foi dado esse direito para Lúcifer fazer, dar bênçãos, pagar dívidas, né? Tudo em troca. Por isso que fala, com as suas asas abertas, cobrirá toda a terra. Por isso que essa terra inteira está enganada. Você conversa com o pessoal das denominações, eu conversava comigo na época, a gente falava, Deus é um só. Porque a gente não queria debater, lembra? Já viu o que ditado? Religião não se discute. Deus é um só. Vamos aqui nos amar. Vamos aqui nos amar. Deus é um só. Não tem problema se você é católico, tem problema se você é espírita, não tem problema se você é evangélico, não tem problema se você é da Umbanda. Não, Deus é um só. Não é isso? Que fala, de fato, Deus é um só. Né? Porque Ial não é Deus. Ial não é Deus. Pai Ial, chamado irmão Murilo,
Não, eu quero ouvir você falando. A câmera não está apontada para você. Aí. Deu sua paz, bonita. É porque eu mostrei os irmãos e esqueci de virar. A gente mais assim, é verdade. Então, Deus é um só. Esse é um querubim, né? Enganou o mundo inteiro. Com asas abertas, fazendo link com aquele que viria de braços abertos. Abraça todas as religiões, ele aceita tudo. Ah, pode vir você da Umbanda, pode vir você do Espiritismo, pode vir você daqui, ó. Junta tudo. Pode vir gay, pode vir prostituta, pode vir tudo. Aí no Evangelho Anátema de Mateus fala assim, olha, os filhos do reino serão lançados para fora. Os filhos do reino serão lançados para fora. E virão as prostitutas, os ladrões. Mas ué, no reino vem entrar as prostitutas, ladrão, sendo que Apocalipse fala, não entrarão os cães, as prostitutas, os ladrões. Como que no Evangelho de Mateus fala, vem os ladrões e as prostitutas? Vamos ver aqui? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá no Evangelho Anátema de Mateus. Fizeram isso. Aí sim, mas faz sentido mesmo, irmão. Faz sentido. Eu nem sei onde está. Irmãos, prestem atenção. Fica focado, não perde o foco não. Os irmãos ajudar uns aos outros para a gente perder o foco. Onde está essa passagem? Vamos achar aqui rapidinho que a gente vai falar de Gabriel, viu? Mas eu tenho que condicionar para vocês entenderem a condição de querubim. 8:12? Ah, finalmente o Bruno deu uma voz. Só fala quando a gente pergunta? Muito bem. Muito bem, meu primo e irmão. Ó, 8:12. Deixa eu ver. Ó, vamos pegar aqui do versículo 11. Aqui é Jesus, tá? Acharam aí, irmãos? Acharam aí? Diz assim, ó. Lucas 8:11. Presta atenção. Perdão, Mateus 8:11. É tão costume que... Mateus 8:11. Diz assim. Mas eu vos digo. Acharam aí, irmãos? Tem que todos achar. Estou vendo irmãos ainda procurando. 1716. Deixa o irmãozinho achar. Achou? Isso. Mateus 8:11. Lá embaixo. No finalzinho do 8 aí. 8:11. Ok. Diz assim. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. E em seguida, aí ele fala aqui em seguida, disse o centurião, aí você vai avançando. Aí ele fala aqui na frente, ó. Ó. Aí ele fala do centurião. Ó. É aqui, mas é a continuação da história, vai para outra parte. Ó. A gente tem tanto tempo que fez esse estudo, irmãos, que chega nessa parte aqui, a gente até... Ó.
Mas vai me ajudando aí, irmãos. Vai procurando. Fala assim, ó, os ladrões, as prostitutas, eles entrarão no reino. Em Mateus. Mateus 21. Mateus o quê? Capítulo 21? Fala assim, Faz o dia tá faz ainda verdade do jeito que o sultão e a prostituta estão procedendo no reino. Ah, é. Mateus 21 o quê, irmão? 21. Está no 31. 21, 31. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? De verdade, Não, não é essa não. os publicanos, as prostitutas, os precederão no reino de alto. Aonde que é? É 31, 31. 21, 31, irmão. Mateus, Ah, aqui ó, é isso mesmo. Isso mesmo. Porque você pega aqui em 8, Mateus 8, 11, ele fala. Aí é esse ponto. Porque ele está falando aqui do centurião. Aí ele vai falando do centurião. Aí ele vai falar assim, ó. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente se sentarão na mesa no reino, com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino, que ele remete aos filhos, os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Aí você vai lá em Mateus 21. Aí ele fala, 21, 31. Saúde. 31. Respondeu-lhe, 31. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? Ele está contando a parábola. Respondeu-lhe. Vamos pegar aqui do 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se, o primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Isso aqui, essa passagem aqui não está em Lucas, viu? Vai trabalhar na vinha. E ele se respondeu, não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi dirigir. Foi. Dirigindo-se ao segundo, presta atenção, irmãos. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Tá vendo quem fala do filho? Disse a mesma coisa. Este respondeu, eu irei, mestre. Aqui é senhor, né? Mas não foi. Aí ele fala, qual dos dois realizou a vontade do Pai? Responderam, o primeiro. Então Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Zeus. Por quê? Fazendo link lá atrás com Mateus 8, que ele está falando aqui, virão do Oriente, do Ocidente, e vão tomar lugar na mesa do reino. E os filhos do reino serão postos para fora. Cara, lixo, né? Aí, está vendo? Em Lucas, pega aí Lucas 13. Pega aí Lucas 13. 1814. Lucas 13. Como que pode o Evangelho falar que prostituta vai proceder, vai tomar lugar no reino? Está querendo tirar os filhos de Al para colocar os dele. Tira os filhos de Al para colocar os dele. Entendeu? No questionário ele tirou essa pergunta. Aí, Como você queria colocar no lugar dos filhos de Al? aí o que acontece? Aí o que acontece? Na frente em Apocalipse, fala que não entrarão no reino as prostitutas. Você está falando que não vai entrar no reino as prostitutas? Como é que o Evangelho fala que os filhos do reino, que são das regiões celestiais, são tirados para fora e são colocados prostitutas? Então, pera lá. Se Apocalipse fala que não vai entrar esse tipo de pessoa, então esse Evangelho está contradizendo a revelação do Apocalipse. Aí quando você vai em Lucas 13,
1813. Ó, Lucas 13, 28, né? 1814. Vamos pegar aqui, ó, Lucas 13, versículo 25. Ó, diz assim, ó. Uma vez que o dono da casa houvesse levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora, fazendo referência que está mostrando uma passagem parecida com o de Mateus. Começados a bater a porta, dizendo, Mestre, abre-nos. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comíamos e bebíamos na sua presença. Tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes. Fazendo link lá com Mateus que falou, que lá haverá choro e ranger de dentes. Mas aqui ele explica, ó. Lá haverá choro e ranger de dentes. Quando vides Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Al. E vós, porém, vós quem que está sendo lançados para fora? É os filhos do reino? Não, é aqueles que cometem atos de injustiça. Fala, lançados fora. Eles virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, tomarão lugar à mesa do reino de Al, e eis que há últimos que serão os primeiros e os primeiros que serão os últimos. Ou seja, aquela condição que aqueles que vão sentar na mesa do reino são filhos do reino. Não é os filhos do reino saindo do reino. Oi. Por exemplo, tudo que está aqui é a sombra do que está lá em cima, né? É. A sombra do que está lá em cima. Porque lá é a matriz de tudo que acontece naquele do mal ou do bem, que era nós ao contrário. Né? Ela fala assim, como fala assim, aqui entra, aliás, prostituta, que a prostituta em si é a igreja que hoje está aqui. Exatamente. Que é a prostituta. Quer dizer, esse reino colocado lá em cima, exatamente. Que aquela que está lá é a sombra do que está tudo aqui. Exatamente. A prostituta, que a prostituta fala assim, é espiritual, né? Exatamente. Aquele que está atuando lá, o prostituta, a prostituta ali, atuando aqui na terra. Exatamente. É isso mesmo, porque remete a Apocalipse ali que mostra aquela prostituta, né? Eu vou entrar... Você pegar ele fala reino do céu. Reino dos céus. Aqui no Lucas fala reino de Al. Ah, verdade. Que aí na oração, verdade. quando ele faz a oração em Mateus, ele fala, Pai que está no céu. Pai que está no céu. Pode ver que eles não conseguem falar o reino de Al, eles falam o reino do céu, que eles sabem que é o reino dele. É verdade. É verdade. Muito bem. Muito bem observado, irmão. Eu não tinha me atentado para isso, não. Muito bem observado. Aqui ele coloca como reino do céu. E Mateus coloca como reino do céu. Aqui coloca como reino de Ial, né? Porque é aquele que carrega o nome de Ial, né? Entenderam, irmãos? Porque são querubins agindo. Só que, conforme o papai nos explicou, a gente viu ali a condição que vamos aqui entrar no estudo. Vamos abrir em Ezequiel. Pode, irmão, com certeza. Ezequiel, capítulo 1. Você conhece essa passagem, Maed? Ezequiel 1? Ezequiel no rio Cobá, teve uma visão dos seres viventes. Já ouviu? Vamos lá. Ó. Ezequiel 1. Lembrando que Ezequiel, os nomes terminados em El, vem de Babel. Vem de Babel, não faz? É tudo a mesma coisa também. Mas vem de Babel. Então, Isaías, eles tiraram ali o Ial. Entendeu? Aí colocaram Ias. O Ias foi introduzido pela prostituta. Aí é o que? Não é Ias, é Ial. Então, Isaías e Shaial, né? Ezequiel, Babel, de Babilônia. Vem de Babilônia. Não, é Ezequiel. Tá? Aqui, ó.
Visão do carro de Ial. Ó, a visão do carro de Ial, viu? A visão, viu, irmã Edna? Olha o título, ó. A visão do carro de Ial. Viu? É um carro. Viu? O querubim é um carro? É um trono? É um transporte? Hã? É, porque nuvem, as nuvens, né? As nuvens se remetem ao posicionamento que ele está em determinado momento. Mas faz sim uma correferência com aquele que está sentado na nuvem, está sentado no querubim. Faz sim uma referência. Mas o nosso foco é entender o querubim. O querubim é o quê? É um carro, é um meio de transporte, né? Porque se você falar assim, tá na nuvem, aí você vê o anjo, pega uma nuvem, vamos pegar uma nuvem aqui e vamos dar uma volta. Não, não é isso, entendeu? Ele pega um querubim e vai para o seu destino. Porque assim como aqui na Terra tem carros que andam aqui para locomover o ser humano, você também tem um no céu. É tudo uma representação. No passado era carro de motor, era cavalo. Por isso que Apocalipse se referencia como cavalo. Vi um cavaleiro montado em seu cavalo branco, vindo nas nuvens com o seu exército. E o seu exército também tem seus cavalos. Ou seja, é os filhos de Alxa com os seus querubins. Cada filho de Alxa tem seu querubim. Viu? Não, Beethoven. Há um tempo atrás, antes de eu conhecer Ial e Alxa, eu vi uma reportagem falando das pirâmides e mostrando os desenhos que tinha dentro da pirâmide. E tinha umas naves que eles diziam que era extraterrestre. Hoje eu sei que aquilo ali era um desenho de querubins, né? Eu nunca vi essa reportagem. Mas Oi. Ó, nuvem também nós já aprendemos que representa regiões celestiais, lembra? Representa regiões celestiais. Então vamos lá. Volta aqui, irmãos. Volta pro foco aqui. Ó, eu olhei, Ezequiel 1:4. Eu olhei, havia um vento tempestuoso que soprava do norte, uma grande nuvem e um fogo chamejante. Em torno uma grande claridade. E no centro o quê? Electro, ou seja, raios. Aí ele fala, no meio do fogo. No centro, algo com forma semelhante a 4 seres vivos. 4 seres vivos. Marca aí. 4 seres vivos. Os seres vivos. Mas cuja aparência fazia lembrar uma forma humana. Fazia lembrar. Era. Não, fazia lembrar. Então não era. Aí fala, cada qual tinha 4 faces. Ou seja, cada ser que foi visto tinha 4 faces. E 4 asas. As suas pernas eram retas e seus cascos como cascos de novilho, mas luzente, lembrando o brilho do latão polido. Sobre as suas asas havia mãos humanas voltado para as 4 direções como as faces e as asas dos 4. As asas se tocavam o quê? Elas não se voltavam ao caminharem. Antes, todas caminhavam para a frente, quando as suas faces tinham forma semelhante à de homem. Mas os 4 apresentavam o quê? Face de leão do lado direito. E todos os 4 apresentavam face de touro do lado esquerdo. Ademais, todos os 4 tinham faces de águia. Suas asas abriam-se para cima. Cada qual tinha o quê? 2 asas. Que se tocavam. E 2 que cobriam o corpo. Ou seja, você percebe 6 asas. Aí ele fala, todos moviam-se diretamente para a frente, seguindo a direção em que o Espírito os conduzia. Enquanto se movia, nunca se voltavam para o lado. Ou seja, 4 seres
com 4 faces. Quais eram as faces dos querubins, irmã Iraci? Touro, Aham, leão, aham, homem aham. e águia em voo. Em voo. Isso. E águia em voo. Então tá. Aqui ele está no rio Cobar, na terra, e vendo uma visão no céu. Então ele está vendo o céu, e embaixo desse céu ele está vendo o quê? 4 seres. Não está acima, está abaixo. Quando nós vamos em Apocalipse, vamos lá, Apocalipse. Viu que eles tinham as mesmas condições? Os 4 querubins? Quem eram esses 4 querubins? Irmã Julie. Que nós já aprendemos. Eles viu 4 seres vivos. Era Lúcifer, Emanuel, o falso profeta e Gabriel. São os 4 querubins. Ok? Eles tinham condições o quê? Uma condição boa. Serviam a Yahweh, mas não diante do trono. Serviu abaixo do trono. Eles não serviu diante de Yahweh. Ele serviu abaixo. Então, a diferença, o que difere, irmã, agora a gente vai ver se ouviu o vídeo ou não. O que difere esses querubins um do outro? Qual que é a diferença que tornam eles, fazem deles um ser? Qual que é a diferença entre eles? Qual que é a diferença deles, melhor dizendo? Qual que é a diferença desses querubins? Uns eram fiéis, outros infiéis. Muito bem. Uns eram fiel e outros eram infiéis. Nessa condição dos 4, os 3 eram infiéis e um fiel, obediente. Apocalipse 4. Nós já fizemos tanto esse estudo, né? Mas o papai sempre amplia o entendimento. Né, irmã Débora? 4, 1. Oi, irmão. Saiu o áudio. Sobre os 4 querubins, faz até uma referência. Os 4 evangelhos, só um é fiel. Verdade, mano. Verdade. Faz mesmo. Só um é fiel. 4 evangelhos, só um é fiel. Vamos lá. 4. Apocalipse 4, 1. Diz assim. E é Apocalipse 4, né? Diz assim. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira falar comigo, como trombeta, disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado, e o que estava sentado tinha aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco celeste envolvia o trono, com reflexos de esmeralda. Quem é este aqui que está sentado no trono? Irmã Edna, de Contagem. Quem é esse que está sentado no trono? Hã? É Micael? É, Micael na condição de Alço Micael. Tá? Porque na condição de estar no corpo do sétimo. Tá? Já com poder. Sentado no trono. Por isso que fala assim, estou sentado no trono do meu Pai. Né? Mas aqui os irmãos vão entender. Papai vai trazer a ministração que vocês vão ver que tremendo. Sim. Se prepare para a próxima ministração que vocês vão ver que tremendo. Os irmãos, vocês vão ficar pasmos. Fala do papai? Do papai, aqui vai vir, a próxima que vai vir. Ou é domingo ou é sábado, não sei se ele vai na reunião. Mas se for no sábado, é sábado. Não sei se ele vai ministrar, né?
Mas vocês vão ver que maravilhoso. Se prepare que é algo de assustar, viu? Opa! E é de assustar mesmo. É de assustar, mas pro bom. Algo bom. Se prepare. E olha só para vocês verem. O Ruminar de hoje é para falar de Gabriel. E o próximo estudo vai falar de Gabriel. Só que o papai não estava condicionando os dois. Que o papai trouxe uma revelação hoje para ele. E vocês vão ver que maravilhoso. Aí fala assim, ó. 3, versículo 3. O que estava sentado no trono tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco celeste envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor deste trono estavam dispostos 24 tronos, e nele assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono, irmã Edna, viu, irmã Edna? Do trono saiu relâmpagos. Lembra que a gente leu em Ezequiel, irmã Edna? Ezequiel, a gente leu o quê? Que ali parecia um elécrito, cheio de raios, e ali era querubins. Aí fala assim, do trono saía relâmpagos. Olha o elécrito aqui, viu? Tá mostrando que o trono é um querubim. Entendeu? Está mostrando que o trono é um querubim, não é um trono, uma cadeira. Porque o normal da mente humana pensar é um trono, um trono. Um trono não, uma cadeirona. Não é isso. É um querubim. Hã? Não. A questão, irmã, que as condições celestiais não é igual à condição. Aqui na Terra é só uma representação. Quando você tinha na Antiga Aliança, aqueles reis, ele tinha os seus tronos, né? Ele tinha os seus tronos ali. Era uma cadeira. Mas era uma representação das regiões celestiais. Não é igual. Entendeu? E os escravos carregavam as cadeiras nos reis. É verdade. Aí fala aqui, do trono saía relâmpagos, do trono saía relâmpagos, vozes e trovões, viu? Que é do trono que está saindo as vozes? Do querubim, porque o trono é um querubim. Aí fala, e diante do trono, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. São os 7 espíritos de Al, fazendo link com Isaías 11:2. Os 7 espíritos de Al que nós explicamos aqui inicialmente. São 7 filhos de Alxa, né? Aí ele fala, à frente do trono havia como um mar vítreo. Na frente do trono. Aqui, irmã Edna, tá aqui o trono. Vou fazer aqui, pra você entender. Tá aqui o trono. Por exemplo, essa mesa. Imagina aqui, tá aqui o trono. Imagina que eu tô sentado aqui, E aqui, o piso é um mar vítreo. Aí fala aqui, à frente do trono havia como um mar vítreo, semelhante ao cristal. É um piso como cristal, como um mar transparente. Viu? Então ele sentado no trono, no querubim, e Elrana viu de frente, porque o anjo falou para ele assim, aquele anjo com voz de trombeta. Quem é esse anjo com voz de trombeta, irmã Adriana? Isso, o voz de trombeta, aquele que tem fala plurial. Ele disse, sobe para cá. Sobe até aqui onde eu estou. Ele estava sentado no trono. Sobe para cá. O 6º falando com Elrana, e Elrana viu o 7º. Sobe para cá. Aí ele viu ele sentado no trono na frente. Só que ele foi transportado para cima do mar vítreo. Quando Ezequiel viu essa visão, ele estava embaixo e olhou para cima. E ele viu abaixo do mar vítreo. Ele viu 4 querubins. Porque agora vocês vão ver que ele vai ver um querubim. Ele não vai ver 4, como Ezequiel viu 4. Olha só para você ver. Versículo 6. À frente do trono havia como um mar vítreo, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 viventes. 4 viventes. Viu? Cheios de óleo pela frente e por detrás. O primeiro vivente
é semelhante a um leão. O segundo vivente, a um touro. O terceiro tem face como de homem. O quarto vivente é semelhante a uma águia em voo. Viu que é o mesmo que é falado em Ezequiel? Touro, águia, homem, leão. E a Ohana está vendo. E a Ohana está vendo as faces desse ser vivente, que são 4 seres viventes. Quem é esses 4 seres viventes? Irmão Bento. Quem é esses 4 seres viventes? Não, quem é esse ser? Quem é esse ser com 4 faces? Quem é? Não, com 4 faces. Querubim. É homem. Isso. Leão. Tá, mas deixa eu falar. Homem. Leão. Touro. Águia. Isso, esses 4 seres viventes. Ok. E este que tem 4 faces é um querubim. Quem é este querubim? O nome dele? Não, querubim, irmão. Micael não é querubim. Hã? Gabriel. Isso, Gabriel. Eu sei que você sabia, que você já tinha respondido. Então, ó, Gabriel. Presta atenção agora, irmã Edna. Este trono são 4 tronos. Não, são 4 seres vivos, que é leão, touro, águia, homem. Em um só. É um ser só que ele está vendo. E está falando que eles estão diante de Ial. Não está falando? Eles estão diante de Ial. E como é que eu provo que esse ser aqui é Gabriel? Vamos ver? Vamos provar, vamos falar só. Irmão, eu quero que você me prova que esse que está diante de Ial é Gabriel. Eu quero que você me prova isso. Na palavra. Vamos provar? Vamos lá em Lucas. Porque a palavra, ela conversa. Vamos provar. Que esse que está diante de Ial é Gabriel. Vamos provar. Porque é assim que Ial faz. Como diz a irmã Rejane, é assim que... É assim que as escrituras conversam. Eu lembro da voz dela certinho. Vamos lá. Lucas, capítulo 2, né? Deixa eu ver. Lucas 2. Lucas 2 não, Lucas 1. Lucas 1. Vamos pegar aqui a partir do versículo 17 para nós termos o quê? Esclarecimento bem claro. Para a gente ter o quê? Para a gente ter uma informação anterior, né? Isso, é essa palavra que eu queria. Obrigado. O contexto. Lucas 1, 17. Diz assim, ó. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Israel. Aqui está falando de Ohana. Ele anunciou o nascimento de Ohana. João. A fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao mestre um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: de que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa já é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, assisto diante de Ial. Viu, irmã? Aí você põe na sua Bíblia aí, ó, Apocalipse 4. Assisto diante de Ial, Gabriel. A palavra conversa, irmãos. Fala, irmão Murilo. Quem levantou a mãozinha aqui? Ah, você tá dando palmas na mãozinha. Entendeu, irmãos? Então, este é Gabriel. Assisto diante de Ial. Porque fala assim, irmã, irmãos.
Ele fala assim, sobe para cá, Johanna. Aí ele subiu. De frente dele tinha um arbítrio. Então ele não está mais debaixo do trono. Ele está aonde está o trono. Ele foi elevado. Então se esse querubim está acima do arbítrio, diante do trono, é o único querubim só dos 4 que Ezequiel viu no rio Cobar ou Quebar. Essas 4 faces é de um querubim. 4 faces é um querubim. Você viu que Ezequiel mostra que são 4 seres vivos. E cada ser tinha 4 faces. Lá em Ezequiel. Mas em Apocalipse, fala 4 seres viventes. E cada face deles. Ou seja, cada face é um ser vivente. Que representa um querubim. Compreendeu ou não? Você disse que os 4 é um só? É isso, os 4 seres, leão, touro, águia, homem, é um só. Entendeu? É como se fosse um ser aqui com 4 cabeças. Mas representa? 4 faces, melhor dizendo. Isso, representa o quê? Um ser. É um ser vivo, com 4 faces. Cada face diferente uma das outras. Com 6 asas. Por isso que mostra aqui em Apocalipse. 6 asas. Ok? Fazendo link com Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. Que ele viu 4 seres vivos. E cada ser vivo tinha 4 faces. Então são 4 querubins. Porque os irmãos têm que entender que querubim tem 4 faces, irmão. Pronto. Ele se transforma em um só. Ele vai se apresentar para os homens na terra. Ele não se apresenta com face de leão, com face de touro. Senão o povo vai assustar. Ué. Imagina aquele monstro de asa com face de touro. É assim. Ele vai se apresentar como homem. Vão ver que ele se apresenta como homem? Vamos lá. Daniel. Eu entendi a dúvida da irmã, que ela ficou. A confusão é assim, ó. São 4 seres confusão viventes. Não, a dúvida. É, a dúvida. São 4 seres viventes, né? E ao mesmo tempo é um só. Você entendeu? São 4. Dá um nó no entendimento. Ser vivente é o animal. O animal homem, o animal boi, o animal águia, o animal o quê? Leão. São esses seres vivos. Agora, seres viventes. Quando fala do ser vivo, está falando da estrutura corporal toda. Então a estrutura corporal dele compõe 4 faces. Entendeu? É você está entendendo ou não, irmão? 4 faces. Eu preciso saber se a irmã está entendendo. A irmã tem que falar assim, irmão, não entendi. Irmão, entendi. Os 4 é um só. Os 4 é um só, pronto. Entendi. Agora cada um tem um pensamento? Como é que é? Cada um pensa. Eles podem falar. Se falar só. Cada um pode falar por si só. E quando eles falam... São 4 bocas. São 4 faces. Cada um tem seu olho, cada um tem sua boca. É algo assustador mesmo. Mas aí eles entendem. Eles se entendem. Se transformam num só porque eles se entendem. Ok? Vamos ver Daniel, que ela vai entender agora. Presta atenção. Eu sei que você entendeu mais ou menos. Porque a irmã já apresentou dificuldade nesse ponto. Eu estou tentando auxiliar para que a irmã entenda. Mas o que a irmã tem que fazer? A irmã tem que pegar e meditar nessa palavra. Pegar, estudar, reler os pontos, né? É tanto que eles iam só com direção, né? Quer dizer, eles têm o mesmo pensamento. Mesmo pensamento. Né? Exatamente. Irmão Marcos. Oi. Você me dá licença? Tudo. Daniel desce. Pega aí, irmãos. Daniel desce. Daniel 10. Gratidão, papai. Deixa eu ver os irmãos aqui da live. Irmão Robson.
Vamos lá, irmãos. Daniel 10, presta atenção. Vamos ler um trechinho aqui para a gente entender, tá? Daniel 10, versículo 1. Preste bastante atenção. Ó. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cognominado Beltesazar, porque foi o nome dele que foi trocado. Porque como ele foi civil rei de Babilônia, então quando ele chegou lá, o rei de Babilônia trocou o nome dele, que era Daniel, colocou Beltesazar, que representa uma entidade de Babilônia. É o que aconteceu no tempo do fim. Nos tempos do fim aconteceu isso aqui, ó. Os nomes foram todos trocados. Por quê? É o rei de Babilônia que está conduzindo esse mundo. Conduzindo não. Não, esse mundo é conduzindo. Por enquanto. Trocar os nomes, querendo imitar Micael, que dá nome aos seres celestiais lá em cima, deu nome. Ó, a palavra era verídica e referia-se a uma grande luta. A uma grande luta. Então ele está falando de algo que vai acontecer. Presta atenção. Ele compreendeu a palavra e teve dela o entendimento em visão. Nesses dias, eu, Daniel, mortifiquei-me por 3 semanas, ou seja, 21 dias. Não comi nenhum alimento saboroso, carne e vinho. Não entraram em minha boca, nem me ungi de quê? Alguma, ou seja, ele não estava se banhando. Tá? Até se completarem o quê? 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estando às margens do grande rio, o Tigre, levantei os olhos para observar e vi. Levantei os olhos, a mesma coisa que Daniel fez. Ele levantou os olhos para observar. Ezequiel fez. Ó, um homem vestido de linho, com os rins cingidos de ouro puro. Seu corpo tinha a aparência de crisólito. Quem é esse aqui, irmão Edgar? Crisólito. Um homem vestido de linho. O ancião papai Micael. Não é. Linho é aqui que tá a pegadinha. Porque você tá falando linho aqui em cima. Não é. Tá certo. Aí vem, ó. Um homem vestido de linho. Foi só para saber se os irmãos estavam lembrando dos estudos. Presta atenção, irmãos. Não. Lembrei Gabriel. Gabriel. Ó. Um homem vestido de linho, com os rins cingidos de ouro puro. Seu corpo tinha aparência do crisólito. E seu rosto aspecto do relâmpago. Porque lá em Ezequiel, irmã Edna, viu que tinha relâmpago? Viu lá em Apocalipse? Relâmpago. Agora aqui, relâmpago. Mostrando que é um querubim. Viu? Aí fala, ó, seus olhos como lâmpadas de fogo. Como lâmpadas de fogo. Por quê? É aquele que tem o espírito de Yahweh nele. Entendeu? Porque Apocalipse 1 mostra aquele que tinha cabelo branco, barba branca, né? Aquele ali. E os olhos deles eram chamas de fogo. Ali fala que os olhos eram chamas. Aqui já mostra que esse aqui era como, viu? Seus olhos eram como lâmpadas de fogo. Fazendo link com o quê? Fazendo link que aquele tem o mesmo espírito. Porque os dois andam juntos. Sim. Aí fala, seus braços e suas pernas como o fulgor do bronze polido, e o som das suas palavras como o clamor de uma multidão, fazendo link em Apocalipse, que ele viu muitas vozes em Apocalipse. Ó, somente eu, Daniel, vi esta aparição. Os homens que estavam comigo não viam a visão, e no entanto, um grande tremor se abateu sobre eles, a ponto de fugirem para se esconder. Fiquei sozinho, pois, a contemplar esta grande visão. Não restou força alguma em mim, e a bela cor do meu rosto mudou-se em lividez, ou seja, ficou pálido. Aí, quando você vem aqui, ó, versículo 11. Não, vamos pegar aqui versículo 9. Ouvi então o som das suas palavras,
Ao ouvir o som das suas palavras, desfaleci e caí com o rosto por terra. Mas eis que uma mão me tocou e me fez levantar, tremendo sobre os joelhos e as minhas palmas de minhas mãos. E ele me disse, Daniel, homem das predileções. O que significa isso? Predileto de mim. Hã? E ela tinha uma certa... Não, ele é preferido. Homem muito amado. Tá? Homem muito amado. Compreende a palavra que te direi. Põe-te de pé no teu lugar, porque é para ti que eu fui enviado. Aí ele fala aqui, ó. Aí ele fala, descreve tudo. Aí ele pega aqui, ó. Versículo 15. A irmã Edna vai entender agora, irmã Edna. Olha só para você ver, ó. Tendo-me ele falado essas coisas, inclinei o rosto para o chão e emudeci. Foi quando alguém com a semelhança, olha, com a semelhança de filho de homem. Não é semelhança. Ele não é o filho do homem. Ele tem a semelhança de filho. Olha, semelhança de filho de homem. Tocou-me os lábios. Aí você lembra de Isaías. Aqueles supostos, entre aspas, serafim, pegando a brasa viva e tocando os lábios de Isaías, né? Mas ele não é serafim, ele é querubim. Serafim é uma invenção da Igreja Católica. Que serafim só tem uma passagem em Isaías 6. Não existe serafim. Não existe serafim, não. Entendeu? Aí fala, ó. E abri a boca para falar, e disse ao que estava diante de mim, meu mestre, angústia me sobrevieram por causa das aparições, não tenho mais forças. Aí, vamos pegar aqui no versículo, ó, versículo 20. Então ele disse, ele quem? Esse anjo, Gabriel. Sabes por que vim ter contigo? Eu te anunciarei o que está escrito no livro da verdade. Ó, eu te anunciarei. Tenho de voltar para combater o príncipe da Pérsia. Olha, eu tenho que voltar porque eu tenho que combater o príncipe da Pérsia. Quem é esse príncipe da Pérsia? Quem falou isso aí? Daniel? Não, quem falou é Gabriel. Gabriel está falando, ó. Ele disse, sabes por que eu vim ter contigo? Aí ele fala, eu te anunciarei o que está escrito no livro da verdade. Daniel estava tremendo, estava até pálido. Aí ele falou assim, ó, mas eu vou ter que falar com você rápido porque eu tenho que voltar para combater o príncipe da Pérsia. Quando eu tiver terminado, deverá vir o príncipe da Grécia, que está Javã, mas é Grécia. Ninguém me presta auxílio para estas coisas. Olha, essas batalhas, ninguém me auxilia nessas batalhas. Senão Micael, vosso príncipe. Então não era Micael aqui falando, era Gabriel. Gabriel falando. Então ninguém me presta auxílio, a não ser Micael. Os dois é príncipe. Sim, Gabriel é um príncipe dos querubins e Micael é um príncipe dos filhos de Alxa, né? Tratado como grande príncipe Micael. Ok? Aí, ó, nós vamos pegar aqui Lucas, porque Gabriel, ele entende quem é esse auxiliador. E ele mostra quem é esse que auxilia ele, que é Micael. Ele quer ensinar algo aqui para nós. Gabriel quer ensinar algo aqui para a igreja, no tempo do fim. Porque ele fala para um filho de Alxa, mas no tempo do fim ele fala, eu vim para te revelar essas coisas. Entendeu? Para te mostrar. Foi dado para ele aquilo ali, para ele entregar para Daniel. Aí a gente abre aqui em Lucas, deixa aí aberto em Daniel, e vai lá em Lucas 22. Lucas 22. Oi, irmão Moacir, paz de Alxa. Paz de Alxa. Se tu ler do Daniel 9, tá ruim. Ela vai entender que Gabriel vai... Tá ruim seu áudio, irmão. Tá chiando. É não, é o fone dele. Pode falar.
Melhorou. Eu estudei ali Daniel 9, né? 21 ali. 9, 21, fala que Gabriel veio no voo rápido. Aham. Daniel 9, 21. Pra ela entender que é. Aqui, ó. O irmão pegou aqui, ó. Abre aí rapidamente. Daniel 9, 21. O irmão lembrou da passagem para entender quem que veio ali. Ó. Daniel 9, 21. Vamos pegar do 20. Eu estava ainda falando, proferindo minha oração, confessando meus pecados e os pecados do meu povo, Israel, e apresentando a minha súplica diante de meu Ial, pela santa montanha do meu Ial. Eu estava ainda falando em oração, quando Gabriel, aquele homem que eu tinha notado antes na visão, aproximou-se de mim num voo rápido. Porque tem asa. Viu, irmã Edna? Então, no capítulo 10, muito bem, viu, irmão Moacir? Muito bem. No capítulo 10, ele está trazendo para Daniel a revelação, porque ele ficou em jejum para entender o que Ial queria revelar. Aí, a gente vai lá em Lucas. Lucas 22, 43. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. 22, 43. Lucas 22, 43. Agora vem o Consolador, né? É. Lucas 22, 43. Diz assim, ó. Vamos pegar aqui no 41. Lucas 22, 41. E afastou-se deles. Quem que afastou? Papai Alcha. Afastou-se dele mais ou menos a um tiro de pedra. E dobrando os joelhos, orava. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Eu vou entrar nesse detalhe que nós já entendemos. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Quem é esse anjo aqui, irmã Kátia? Apareceu um anjo do céu que ele confortava. Quem é esse anjo? O Espírito Consolador, Micael. Micael, Consolador. O Espírito Consolador. E cheio de angústia, orava com mais insistência. E ainda o suor lhe tornou-se semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Ou seja, fazendo link com o quê? Fazendo link com Isaías, Ishaial. Vamos pegar lá? Eu quero só que os irmãos entendam que esse aqui é o Consolador. Isaías 63, 6. Isso, Isaías 63. Eu acho que é 5. 54. Isaías 63, 5. Vamos pegar do 5, irmão. Vamos ver só o 5. Isaías 63, 5. Isso. Isaías 63, 5. Diz assim, ó, Isaías 63, 5. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Fazendo link lá com Lucas, papai Alcho, que estava sozinho. Contudo, meu braço, falando que o braço é aquele que consolou lá na frente, viu, irmã Edna? Braço é Micael. Contudo, meu braço veio ao meu socorro. E em minha cólera me sustentou. Ou seja, Micael, que é o braço de Al, o Consolador, veio ao encontro dele, no momento que ele estava sozinho. Então, quando Gabriel, vamos voltar lá em Daniel 10. Daniel 10, 21. Vai lá em Daniel 10, 21. Daniel 10, 21. Ó, Daniel 10, 21. Gabriel aqui está falando quem é o braço de Al. Ó, Daniel 10, 21. Ó, ninguém me presta auxílio. Viu? Fazendo link com o papai Alcho. Eu estava sozinho.
Aí veio o Consolador, Micael. Aí aqui ele fala, ninguém me presta auxílio para estas coisas, a não ser Micael, o vosso príncipe. Então está falando que Micael e Gabriel andam juntos. E para a batalha, quem que presta auxílio na batalha? Micael para ele. Porque ele sozinho. Percebe que no momento que se está sozinho, vem Micael? Como foi com o papai Ausch, assim também foi com Gabriel. Gabriel falou assim, Daniel, ninguém me presta auxílio nessas batalhas, a não ser o vosso príncipe. O vosso príncipe, o príncipe dele, porque ele é um filho de Ausch. Micael. Posso perguntar uma coisa? Pode. Específico aqui, nessa passagem. Se Gabriel é o trono de papai Micael, porque papai Micael não tem asa. Uhum. Quem que trouxe ele quando ele veio ao auxílio de Gabriel ali? Reformula sua pergunta. Reformula que você mesmo vai se responder. Só reformular. Faz de novo a pergunta. Já entendi. Eu falei que você ia entender. Não, agora faz de novo a pergunta, os irmãos têm que entender. Não, porque assim, o entendimento que nós temos é que Gabriel é o trono, né, de Micael. Então quer dizer que papai Micael, ele não anda sem o trono. Então, na verdade, quando ele foi ali, ele já estava junto. Já estava junto, porque os dois não andam se separam. Eles já estavam juntos. Tempo, já até falei com um aí, mas eu queria falar com vocês também. Por exemplo, a questão do anjo que consola, nós temos esse ensinamento. Fala alto, irmão. Espera aí, irmãos, fala alto. O braço aí que vem socorro do papai Ausch ali. O braço que vem socorro do papai Ausch. Vem consolar ele. Aham. Aí vamos pegar o papai Ausch lá no começo agora da imersão. Aí o espírito entra nele. Aí tá todo o tempo com ele ali. Aí na hora do consolo, será que ali é o mesmo? Permanece. Ali é só a condição do espírito que está consolando ele. Ele fala, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha vontade, mas que a sua seja feita. Ele falou assim, eu não quero o espírito consolador aqui. Mas ele já estava com ele. Mas ele já estava com ele. Gabriel estava junto. Ele já estava com ele. A condição de transporte sempre vai remeter ao querubim que transporta o espírito. Hã? Assim, ó. Lá, vou voltar de novo lá para você entender. Lá, na hora que o papai foi emergido, o espírito ali veio em forma corpórea de uma pomba. Isso. Conduziu ele em todo o tempo. Esteve com ele em todo o tempo. Até a hora de ele estar naquele monte ali, angustiado, estava dentro dele. Aí agora vem aquele que aparece ali para ele, para consolar ele. É isso que eu estou falando. É ele mesmo que está ali, é ele mesmo que está ali fora. É o mesmo que vem consolar. Eu sabe que eu pensei depois que mudou sobre isso, já agora não é mais ele, mas agora seria Gabriel, mas não é porque ainda continua sendo o braço, né? E continua sendo o braço consolador. Ali é só remetendo a condição do consolo. Por isso que quando Isaías 63 fala assim, olha, eu estava sozinho. Entendeu? Aí veio o quê? O meu braço ao meu auxílio para me consolar. É a condição de uma profecia daquele que consola. Entendeu? Quando você pega Lucas ele está o evangelho de papai Ausch, ele está descrevendo o quê? Gratidão, irmão. Ele está descrevendo o quê? Ele está descrevendo que o Espírito estava com ele para consolar. Mas ele falou assim, eu não quero que o Espírito esteja me consolando, porque como alma e corpo, eu quero enfrentar essa situação sozinho. É que nem nós também, nós temos o Espírito do nosso Pai e alma em nós. Muitas vezes chega um outro... Não é o Espírito do nosso Pai e alma. Não é o Espírito do nosso Pai e alma. Está em nós, vamos dizer. Não, irmão, não é o Espírito do nosso Pai, não é Ial que está Espírito em nós. O Espírito do Papai Ial que está em nós. É Micael, lembra? O Espírito do Filho que está em vossos corações. Por isso clamamos Abba Pai. Isso, exatamente. Aí quando chega um outro irmão que a gente quer ter, a gente já passa as lutas e nós temos o Espírito dele nos consolando ali. Isso. Mas naquela hora que chega um irmão que é uma imagem, nos consola. É ele mesmo. É ele mesmo. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque quando o Espírito desceu de Pentecoste, aqui é um pouquinho do que o papai vai entrar também nesse detalhe no próximo estudo. O Espírito, quando desceu de Pentecoste, ele veio como língua de fogo e repartiu
entre toda a casa ali, né? A língua de fogo. Aí é o que? É o Espírito que saiu das regiões celestiais e foi o que? Compartilhado. Foi derramado sobre todos aqueles ali, né? Então ali começou o que? Um processo do Espírito diariamente naquele povo. Agora o Espírito não vai e volta, vai e volta. O Espírito veio e permaneceu. Entendeu? E a questão do e vocês vão ver que sempre está junto, é que a missão foi dada para aquele determinado lá. Exatamente. Então o outro não interfere, a não ser que ele pegue o momento tem momento que ele fala assim, ó, igual ele fala para Daniel, é para isso que eu fui enviado. Aí Micael envia ele. Entendeu? Ele envia ele. Então você vai lá e vai fazer isso e isso. Quando ele fala assim, olha, havia um de um lado, outro do outro. Aí fala para ele assim, Gabriel, revela para ele o que está escrito. Entende? Então quando é para ele revelar, o Espírito mostra que ele vai revelar. Entendeu? Oi, irmão. Uma dúvida que o irmão Edgar falou aí, todas as vezes que os filhos de Yahvé se manifestaram aqui na terra, tinha um querubim do lado. No caso do macho, Raial, quando foram para Sodoma, junto com Micael. Não, quando eles vieram aqui na terra, eles vêm em corpo terreno, né, irmão? Não, mas no caso lá de quando o anjo apareceu. Não, claro, com certeza. Era um querubim? Não era um querubim. Ali, para ele sair das regiões celestiais e vir para a terra, tem que ter um querubim acompanhando. Os filhos de Yahvé, que a gente entende que um anjo aparecia aqui, aparecia lá. Na terra. Ele está aqui, ele vai para lá, ele é transladado. Ok? Mas um filho de Alcha, ele não voa, não. Não. Aparecer, sumir assim, não, irmão. Celestialmente? Calma, não é tudo coisas. Calma. Não, eu falo assim, tipo, um filho de Alcha celestial, ele não tem o poder de aparecer. As coisas de Alcha, ela tem um poder, mas as coisas de Alcha são lógicas das regiões celestiais. Aqui na Terra, para a gente ir para um lugar para o outro, a gente precisa de um transporte. A mesma coisa acontece nas regiões celestiais. Filho de Alcha não tem asas. Então, para ele sair de um lugar para o outro, é um querubim que transporta de um lugar para o outro. Entendeu? Mas você não identifica quem é quem, porque eles são juntos. Entendeu? Então, eles estão aqui. Aí, gosto de falar assim, ó, fala para Filipe. Filipe estava ali ensinando aquele eunuco. Aí emergiu ele. Assim que emergiu o eunuco, Filipe foi transladado de um lugar para o outro. É um querubim que pega ele e leva para lá. Como um relâmpago. Rápido. Entendeu? Ele pega ele e leva. É igual aconteceu. Quando aconteceu a sessão da igreja, os querubins são revelados e depois pega os filhos de Alcha e sobe com eles. Só que eles vão subir lentamente, não vai ser como um relâmpago, para que toda a terra veja. Eu comparo como se fosse o carro de hoje, carro. Agora vamos voltar aqui, porque senão a gente entra muito nesse ponto, eu não consigo. Naquele tempo de Filipe, o querubim atuava ali mesmo. Agora, no nosso tempo de hoje, está tudo junto no corpo. Tudo, estão todos encarnados. Estão todos em forma humana. Por isso que você não consegue diferir. Quem é querubim, quem é anjo, quem é ser humano, filho de Adão. Por isso que quando o salmista fala assim, ó, a vós os filhos de Adão, eu me dirijo a vocês, os filhos de Adão, ingênuos, entender a sagacidade. Lembra? Provérbios, né? Provérbios 8. Então, eu me dirijo aos filhos de Adão, idiotas, aprender a sagacidade, né? Ingênuos. Ou seja, ele está falando para os filhos de Adão, porque existe corpo terrestre, existe corpo celeste. Aonde a gente vê isso? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40, 45 ao 48. Charles Paulo explica. O primeiro Adão, ele é terrestre. Assim como é o Adão terrestre, assim serão todos os terrestres. Assim, aí ele fala, e tem o segundo Adão, que é celeste. Assim como é o Adão celeste, assim serão também todos os celestes. Porque tem corpo neles. E grava isso que eu estou falando para vocês. Existe corpo celeste, existe corpo terrestre. Grava isso, que vocês vão precisar. Era o que nós estávamos lendo agora. Logo em breve vocês vão precisar. Existe corpo
terrestre, existe corpo celeste. Grava isso que vocês vão precisar. Tá ok? Nós vamos em... que eu falei? Celeste aqui na Terra, tá? Todos os fiéis estão na Terra. Corpo humano. Hã? Estava fazendo um link do Lucas 22, 41. Fez um link com Daniel 10, 21. Aham. E com Lucas 22, 44. 22, 44. É aquele que consola, né? Aquele que consola. Muito bem. Então vamos abrir aqui. Deixa eu pegar aqui, pera aí. Ai, grata Yau. Ó. Efésios. É isto. Efésios. Vamos lá. Porque Gabriel, ele fala assim, olha. No livro de Daniel fala assim, ó. É sobre um combate. Não é isso que ele fala? Sim. Aí ele fala aqui, ó. Pode abrir aí em Efésios 6. Mas eu vou pegar aqui, ó. Daniel 10. Ó. Daniel 10 diz assim, ó. Abre em Efésios, eu só vou ler Daniel pra gente lembrar. Ó. Daniel 10, 1, parte B. A palavra era verídica e referia-se a uma grande luta, fazendo link com Efésios. Abre aí, Efésios, capítulo 6. Página 2046. E onde você leu em Daniel? Daniel 10, 1, parte B. Depois que ele fala de Beltesazar, aí tem um ponto final, parte B. Ó, Efésios 6. Entenderam aí? Abriram aí? Efésios 6. 6, versículo 10. Finalmente, tempo do fim, finalmente, fortalecei-vos no mestre, no Espírito. O Espírito é o mestre é o Espírito é o mestre, e o mestre é o Espírito, conforme 2 Coríntios 3, 17. Nós estamos gravando, né? Vamos lá. Finalmente, fortalecei-vos no mestre, ou no Espírito, e na força do seu poder. Viu? O poder do dia e o poder da noite. Esse aqui é o poder da noite, aquele que representa a lua, que vem no período que o sol desapareceu. Isso também refere-se aos 7 espíritos? Hã? Tem a ver? Porque eu anotei aqui, deve ser algum ensino que vocês já passaram. Aqui fala, e na força do seu poder. Aí fala, revestido, deve ser por causa das armaduras. Aí faz referência aos espíritos de Yau. Revestir a armadura de Yau, para poderdes resistir às insídias do diabo. Por quê? Ele está ao derredor. Não está ao redor, está ao derredor. O que é o derredor? Eu já conversei com os irmãos, alguns irmãos apresentaram até algumas dúvidas, né? Irmã Diene. Então, ela está na live. Então, você tem o santo lugar, os santos dos santos, num local só, fechado. Ali tem o sumo sacerdote que pode entrar nos santos dos santos, e você tem os sacerdotes que podem entrar no santo lugar. Os levitas, a tribo de Levi toda, poderia entrar dentro do santo lugar ou dos santos dos santos? Não. Quem poderia acessar o sacerdócio e depois se tornar sumo sacerdote, conforme ali se o pai morreu, teria que ser somente filho do sumo sacerdote. Na antiga aliança, filho de Arão. Ok. Então você tem esta parte fechada. Aí você tem um outro cerco ao redor. Que é o quê? O ato exterior dentro da reunião ali. Onde poderia acessar o povo e os levitas. Né? Com a ordem dos levitas. Ali se lavava o animal. Ali era colocado os utensílios, a bacia de bronze para lavar os animais. Lembra disso? Sim. Ok. E ao redor disso ficava todo o povo. Todos ao redor. As tendas.
das tribos, as cidades vizinhas, ao redor. Não ficava dentro, ficava ao redor. E Satanás está ao derredor. Fora disso. Ele está fora disso. Mas ele está querendo entrar. Achar uma brecha para entrar. Quando ele acha uma brecha para entrar, ele vai lá e busca um. E traga. Vai lá e busca outro. E traga. Aqui fala, ó. Resistir, versículo 11. Efésios 6:11. Revestir a armadura de Ial, para poder de resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate, aquilo que está referindo em Daniel, essa revelação é sobre uma grande luta. Aí fala, ó, pois o nosso combate não é contra o sangue, ou seja, a alma, nem contra a carne, ou seja, contra os filhos de Adão. Hoje a gente entende. Mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, porque o sol desapareceu. Se o sol desapareceu, o mundo está em trevas. Contra o espírito do mal, os espíritos do mal, que povoam. Povoar é habitar. Habitam as regiões celestiais. Então não está na terra, não está no inferno. Isso aqui é Shaul Paulo falando. Quando Shaul Paulo falou, Ialcha já tinha sido emadeirado. E se povoa, é porque eles ainda estão habitando lá em cima. Então não está na terra. O que está na terra são os mensageiros dele, porque ele imita a condição da antiga aliança. O Espírito vem, o Espírito volta. O Espírito vem, o Espírito volta. Vai ter um momento que o Espírito vai vir e vai ficar. Assim é o momento que ele for pegar de cima e jogar para baixo. Mas isso aqui, irmãos, não é uma revelação aqui agora. Isso aqui já foi ensinado, mas em pormenores. Às vezes difícil de entender. Mas o próximo encontro com o papai, vocês vão entender mais sobre isso. Só estou deixando vocês... Nós nos alegramos. Bem alto, irmã Julie. Posso ler uma passagem? Deve. A irmã Julie. Fala bem alto para os irmãos te ouvirem. É que você fez antes de você entrar no Efésios, você tinha feito o link falando do braço, né? Sim. Falando do braço que Deus ficou com o Papai Alcha, né? Consolador. Aí você leu aqui em Efésios, né? Fala finalmente, fortalecer no mestre, né? Que é o mestre, e na força do seu poder, revestir da armadura de alma, para poder resistir às insídias do diabo, né? Aí, aqui em Isaías 59, 16, fala assim, ó. Viu que não havia ninguém, espantou-se de que ninguém interviesse. Então, seu próprio braço, Micael, veio em seu socorro. Sua justiça o sustentou. Lá fala Cora, né? Isso. É a justiça. Sustentou. Vestiu-se da justiça como de uma couraça. Tremendo. Fazendo link com Efésios 6. Pôs na cabeça o capacete da salvação. Cobriu-se de veste de vingança. Viu? Que tremendo. Vestiu de zelo como de uma capa. Agora, fala, continua. E faz um link aqui, né, com Efésios 6. Agora me explica essa conexão sua. Aqui, papai, né, estava lá no monte e o braço dele... lê Efésios aí, vai em Efésios 6. Esse Efésios 6, 12. Não, 12 não, 10. Leia. Finalmente, fortalecei vós no médio. O que ele está fazendo lá em Isaías 59?
Me sustentou. Então tá, fortalecendo. Vai, continua. No mestre, e na força do seu poder. Revestir a armadura de algo. Revestir a armadura de algo. Que é a armadura? É aquela armadura que você leu em Isaías 59. É a armadura, por que é a armadura de algo? É a armadura do comandante. É a armadura daquele que está na responsabilidade de comandante do exército de Ial. Revestir da armadura dele. Está apontando assim, ó, vocês vão ter que pegar a armadura de Micael e revestir em vocês. Fala, irmã Débora. E não a de Saul. A de Saul não. Entenderam, irmãos? Viu a condição? É certinho, mano. Você fez o link certinho. Muito bem. Muito bem, porque o profeta fala ali o mesmo link. Tá vendo que Shaul Paulo, ele não falava da cabeça dele? Ele não falava da cabeça dele. Ah, vamos aqui pregar aqui. Aí, pega lá, começa a encher linguiça. Falar da própria cabeça. Pega Zacarias 10, igual eu vi um pastor uma vez, pegou Zacarias 10, falando de candelabro de haste, e colocou como objeto de prosperidade financeira. Nada a ver. Nada a ver. Não está falando de prosperidade financeira. Está falando de uma profecia para o final dos tempos. Está entendendo? Então, é isso que esse mundo faz. Eles se ocupam no dinheiro. Por quê? Porque Satanás, Lúcifer, fala assim, ó, por causa do seu comércio intenso. Onde que está isso? Ezequiel ou Isaías? Isaías 14? Pega aí, por causa do seu comércio intenso. Leia aí pra gente bem alto quem achar. Só pra gente fazer esse abre parênteses e fecha parênteses aqui. Ezequiel 28. Por causa do seu comércio intenso. Eu acho que é Ezequiel 28, olha aí. Página 1294. Lê bem alto, irmã Débora. Achou? Em virtude da tua grande iniquidade, por causa da desonestidade do teu comércio, profanaste os teus santuários. Aí lê os 3 versículos antes para saber de quem que está falando. Estava no jardim de Ial. Engalanava-se com toda pedra de sorte. Toda sorte de pedras preciosas. Qual versículo? Ezequiel 28, versículo 13. Isso, aí lê. Estavas no Éden, jardim de Ial. Engalanava-se com todas sortes de pedras preciosas. Rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa e berilo. Fazendo link com o peitoral do sumo sacerdote. As pedras preciosas, que eram 12 pedras. Então ele estava engalanando com os filhos de Aush, que representam as pedras nas regiões celestiais. Continua. De ouro eram feitos teus discos e teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que foste criado. Ou seja, foi criado num modelo de perfeição. Continua. Fiz de ti o querubim fiz de ti o querubim cintilante. Um corpo cintilante. Um corpo maravilhoso. Um corpo incrível. Perfeito. Grava isso também. Continua. Vai, continua. Protetor. O querubim cintilante. O protetor. Porque é guardião. Estavas no Monte Santo de Ial. Moviste por entre as brasas ardentes. Desde o dia da criação, foste íntegro em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou maldade em ti. Em virtude do teu comércio intenso. Em virtude do teu comércio intenso, desse querubim protetor, te encheste de violência e caíste em pecado. Viu? Então te lancei no monte de Ial como profano, e viu? te exterminei, ó querubim protetor.
Viu? Ou seja, aquele que é guardião, ele é lançado de lá, fazendo link com Isaías 22, outra profecia, dizendo, eu vou tirar você daqui, vou te fazer rolar como uma bola em terreno espaçoso. Contraponto com Micael, que ele estava nas regiões celestiais e a mão de Al, não foi Lúcifer, mas a mão de Al pegou ele e colocou ele num terreno espaçoso. E aqueles que te amaldiçoarem, vai ser amaldiçoado. Ou seja, você fez isso acontecer com ele, então vai se repetir com você também. Vai pegar você e vai te lançar na terra. Entendeu? Sim. Aí volta lá em Efésios. Viu? Comércio intenso. Comércio intenso. É um comércio. Aí Papai Alcha fala assim, ó, vocês estão fazendo da minha casa, a casa de Al, um comércio. Está falando que a casa está se tornando a casa desse querubim. Viu? O link? Está fazendo o link certinho. Aquele que tem muito comércio é o querubim. Aí Papai Alcha fala, vocês estão fazendo da casa de Al comércio. Viu? Está falando, vocês estão fazendo da casa de Al a casa de Lúcifer. Aí fala para Pérgamo, para o anjo de Pérgamo, eu sei onde você mora. Aonde está o trono de Satanás. O trono de Satanás, na antiga Grécia, era o trono de Zeus. E a palavra Zeus, a palavra Deus, vem de Zeus, que na linguagem antiga era Theos. Aí virou Zeus. E virou Deus. Theos, Zeus, Deus. No tempo de hoje, o Deus grego, que era onde estava o trono dele, que era na Grécia, era um trono enorme de ouro, porque os seus pingentes de ouro de Ezequiel 28, está dizendo, este aqui é Zeus, é o Deus desta terra. O único Deus. Todo mundo serve o mesmo Deus, de formas diferentes. Aí o Deus do Egito nasceu no dia 25 de dezembro. O Deus Mitra nasceu no dia 25 de dezembro. Dionísio, referido como Deus representando Zeus na terra, que transforma água em vinho, nasceu no dia 25 de dezembro. E Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, oh, mentiroso. E Alcha nasceu no dia da Páscoa, não tem nada de dezembro. Mostrando, viu que Gabriel fala de batalha? Viu que Shaul Paulo fala de batalha? Viu que nós estamos enfrentando constantemente batalha contra o opressor, contra o inimigo neste mundo de trevas, porque o sol desapareceu. Viu, irmãos? Sim. A palavra tem que ser o nosso apoio. Ninguém mais pode te oprimir. Você não pode mais ser oprimido. Ah, o meu parente ele sabe, falou comigo assim, meu parente estudou teologia, meu parente fez. Eu nunca fiz teologia. Nunca gostei de teologia. Nunca. Mas eu gostava de ler. Eu lia muito. Papai foi preparado para isso. Olha a sabedoria. Olha a sabedoria dele. Entendeu? Envolvido. Ele teve que entrar lá dentro, ser subjugado, mas ele foi subjugado na condição de aprendiz. A mesma coisa daquele quem? Macha. Macha nasceu. Olha só para você ver, irmãos, vem agora. Olha só para você ver. Ele nasce dentro da casa, representação das regiões celestiais, nasceu lá, mas pela perseguição, ele é enviado à terra e vai ser subjugado pela mulher. Ele entra dentro de um cesto, emblamado de betume, é colocado num rio, e uma mulher pega ele e dá um nome para ele. Entendeu? Ou
Ou seja, a representação daquele que viria na terra, o anjo das águas. E dá de mamar, né? E dá de mamar. Viu? Alimenta ele. Mas quem que dá de mamar para ele? Não é a filha de Faraó, é a própria mãe dele. Porque mesmo estando subjugado, Ial conduzia ele. Mas ele precisou ir para o Egito, se especializar no conhecimento egípcio. A condição daquele que foi subjugado pela mulher, ele se especializou. Para no tempo do fim, ele saber o quê? Guerrear contra todo principado, toda potestade. É o que Shaul Paulo disse. A palavra toda conversando conosco, irmãos. Ninguém mais nessa terra pode subjugar os filhos de Alxa. Porque a palavra fala assim, ó, será como nos dias de Noé. Por que como nos dias de Noé? Noé entrou para dentro da arca, ele e sua família, 8 pessoas no meio de uma multidão. Aí você acha que é a multidão inteira que vai ser salva agora no tempo do fim? Não. Entendeu? Porque a condição de quê? Porque quando ele fez um arco da aliança no céu, papai explicou, e eu quero relembrar. Irmã Adriana, quando ele fez um arco na aliança no céu, o que ele estava querendo dizer com isso? Está formando uma aliança com aquele povo que a terra nunca mais se acabaria do jeito que acabou em água. Em águas físicas. Por quê? No tempo de Noé, ele falou assim, agora eu faço uma aliança com toda a terra. A terra não vai ser mais destruída por águas. Mas no tempo do fim, fala que aqueles que rejeitaram as águas tranquilas, virá as águas bravias. Não é as águas físicas igual antes, mas é no final do tempo, as águas Emanuel, que vai inundar toda a terra, até o pescoço. Viu? Ele quebra o bastão. Ele quebra o bastão. Vocês compreenderam? Sim. Então volta lá em Efésios 6. A gente já está finalizando. Ó, Efésios 6. Pega aí novamente. 10. Finalmente, fortalecei-vos no Espírito, no Mestre, e na força do seu poder, porque o poder dele é grande, né? Tendes fé como grão de mostarda. Revesti a armadura de água. Agora vocês entendem, a armadura do comandante, que a irmã colocou aí, Isaías 59. Revesti a armadura de Ial, daquele que carrega o nome de Ial, para poderes resistir às insídias do diabo, porque está ao derredor. Pois o nosso combate não é contra o sangue, a alma, nem contra a carne, os filhos de Adão, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, porque o sol desapareceu, contra os espíritos do mal, que povoam, habitam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Ial, para poder resistir no dia mau, e sair o quê? Firme de todo combate. Ou seja, qual, irmão? Fala alto. Muito bem. Por quê? Resistir o dia mau. Qual o dia mau que é esse, irmãos? Não. O dia do combate, irmão. Você vai revestir aqui para você enfrentar a tribulação? Olha, me ajuda aí, ué. Não, você vai revestir. Tá cheio, né? Aí vai existir o dia mau, a batalha com Lúcifer, Deus. Mas mal para ele, né? Existiu o dia mau, porque vai ser um dia terrível. Nós vamos resistir, porque a nossa armadura vai ser a armadura de Micael, aquele que carrega o nome de Ial. Ah, irmão, por que você está falando que Micael representa Ial, é aquele que carrega o nome de Ial? Simples, conforme está escrito em Números ou Deuteronômio, que diz, eu vou enviar o meu anjo, Êxodo 23, 20. Eu vou enviar o meu anjo adiante de ti. Ele é semelhante a mim. Respeita a sua presença e não lhe seja rebelde, pois nele está o meu nome, o nome de Ial. Aí fazendo link com Salmo 68, versículo 14, eu acho, ou 4, que diz, o cavaleiro das nuvens, seu nome é Ial.
o cavaleiro das nuvens, seu nome é Ial. Aquele que carrega o nome de Ial é o cavaleiro, conforme Apocalipse 19:11, que diz, aquele cavalo que vem, o seu cavaleiro, cujo nome do cavaleiro é o quê? Fiel e verdadeiro. E seu nome, e ele tem um nome que ninguém conhece, exceto ele e a sua família. Exceto ele. Qual nome? Ial, porque Salmo 68 fala, o cavaleiro tem um nome, seu nome é Ial, a palavra conversando. Quem conhece o nome dele é os seus filhos. Porque os filhos que conhecem o nome de Ial, conheceu o filho. Se conheceu o filho, conheceu e relembrou de seu pai. E se relembrou de seu pai, pode servir no templo, porque somente os filhos do sumo sacerdote servem no templo. E Gabriel, meus irmãos, Gabriel, ele tem um papel fundamental nisso. Qual é o papel fundamental? Quem sabe me dizer? Eu indo estudar agora. Junto com Micael, isso tem uma ligação, uma conexão. Não, vai na palavra, irmão. Não é ligação, conexão. Eu sei que tem. Hã? Não, agora, irmãos. Estuda agora. Nós estamos falando aqui. Então, uma condição fundamental. Ele é fiel, ele vai contra a própria espécie. Porque ele é fiel e verdadeiro. Porque ele luta contra o seu povo que vai contra ele. Porque o que acontece com os filhos de Alcha acontece com a nação dos querubins. É tudo uma repetição. Percebe? Não queremos que ele reine sobre nós. Não queremos que Gabriel reine aqui. Sobre nós, não. O filho mais novo vai reinar sobre mim, que eu sou o primeiro? Não, não vai. Não aceito. É uma repetição. Por isso que ele fala, olha, eu vim aqui, mas logo vou ter que voltar para lutar com o príncipe da Grécia. Porque ele já estava lutando com o príncipe da Pérsia. Mas ninguém me ajuda, a não ser Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Irmãos, é tudo muita conexão, irmãos. É muita conexão. Né? Gratidão, papai? Gratidão, papai. Então nós vamos estar aqui finalizando, mas eu tenho só um detalhezinho a mais aqui para mostrar para os irmãos. Ó. Efésios 6:14. Portanto, ponde-vos de pé, cingi os rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça. Aí, irmã Júlia. E calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé. Agora você entende. Quem que é o escudo da fé? Aquele que protege o seu povo. Quem que protege o seu povo? Micael, conforme a tradução da Bíblia King James, que diz, aquele que protege o seu povo, que está no meio do seu povo e protege. Ele não só se conserva, mas também protege. Com o qual podereis extinguir dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação. E o quê? Quem que é a espada do Espírito, irmã Marlene? É a palavra de Ial. E quem que é a palavra de Ial, irmã Marlene? A palavra de Ial? Ah, muito bem. A palavra de Ial é Ialcha, né? Que é, aí fala assim, ó, a espada do Espírito, que é a palavra de Ial. Aqui só está falando, Ialcha é a palavra de Ial, né? Aí fala assim, ó, com orações e súplicas de toda sorte, orar em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, orai também, aí ele fala, por mim, para que quando abrir os lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o segredo do Evangelho, do qual sou embaixador.
Viu? O que é embaixador, irmã Débora? Aquele que representa um povo, uma nação. O embaixador daquela nação. Ele representa o evangelho. Então ele está falando assim, ó, eu sou embaixador. Eu represento esse evangelho, ao qual eu sofri com o sofrimento do Machia. E nisto eu me alegro, ele diz. Eu me alegro no sofrimento do Machia. Eu sofro com ele, inclusive morreu igual ele. Como? Morte de madeiro. Ué, mas ele não foi cortado a cabeça, não? Ah, é. A teologia fala que ele foi cortado a cabeça. Foi cortado. Foi queimado. Hã? Ele foi madeirado. Por isso que ele fala assim, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Yahshua. A palavra não fala que ele cortou a cabeça de Shaul Paulo. Nenhuma passagem mostra isso. Por quê? Porque é acréscimo. Acréscimo. Aí fala, ó, versículo 20, do qual sou embaixador em cadeias, que fale ousadamente, como importa que fale. Para saberdes o que passa comigo e o que faço, envio a vós Tíquico, irmão amado e fiel, ministro no mestre. Ele nos dirá tudo o que se passa entre nós e leva a minha exortação aos vossos corações. Aos irmãos, paz, amor e fé da parte de Yahweh, o Pai, e do Mestre, Yahshua Mashiach. A graça esteja com todos. Os que amam a nosso Mestre Yahshua Mashiach, com amor perene. O que é perene? O que é perene? Eu não estou me recordando agora não. O que é perene? Permanente? Eterno? Eterno e perpétuo? Muito bem. Então, ou seja, um amor eterno. Tá? Gratidão, papai? Gratidão. Então, Gabriel, ele vem junto com Micael no tempo do fim, né? E ele é o trono de Yahweh. E dos 4 querubins, somente um foi elevado de posição, indo para assistir diante de Yahweh. Quem? Gabriel. Por isso que ele fala, eu sou Gabriel e assisto diante de Yahweh. Ok? Ele foi o único digno. E vocês vão ver em breve que o fato dele ter se tornado digno dá ele uma condição maravilhosa, mas bem assustadora. Tá? Bem assustadora. Gratidão, papai? Então vamos dar gratidão, papai, que papai Micael vai trazer o entendimento, os segredos. Em breve. Hã? Ele deu aqui esse restante aqui, né? Aham. Eu estava aqui dentro do segredo, porque aqui tá as armaduras, sabe, né? As armaduras? Para lutar. Para lutar, exatamente. Exatamente, minha irmã. E quem tem a armadura completa de Yahweh? Micael. Por quê? Ele herdou de Yahshua, né? Não é porque ele herdou de Yahshua, é porque ele carrega o nome de Yahweh. Né? Aquele que carrega o nome de Yahweh, ele tem armadura. Por isso que fala, revestir da armadura de Yahweh. Para poder resistir o dia mal, o dia com Lúcifer. O combate. E são quantos itens? Espada do Espírito, a palavra de Yahweh. E são quantos itens, irmã? Na armadura. A salvação, a espada do Espírito, a palavra de Yahweh. É só isso aqui, né? São quantos? Quantos itens? Quantos itens compõem a armadura, irmã Adriana? Não. 6. 6. É 6.
Escudo. O escudo da fé, aquele que protege. Remetendo à sexta era. Viu, irmã Edna? Ó, aqui ó, olha aqui pra mim. Capacete. Que mais? Capacete da salvação. Levanta a mão aí. Que mais? Couraça. De quê? 2. Que mais? O cinturão da verdade. 3. Que mais? As sandálias. Calçar os pés com as sandálias do Evangelho da Paz. 4. Que mais? O escudo da fé. 5. Que mais? Espada do Espírito, que é a palavra. E a espada. Ou seja, 6 elementos que compõem a armadura de Ial, representando aquele que vem na sexta era, representando aquele que vem no sexto dia, representando, quem mais? Que o maná só descia, só podia se colher porção dobrada na sexta-feira, caiu o mesmo tanto, mas só podia colher porção dobrada na sexta-feira, que representa para deixar para o sábado, porque no sábado era descanso, né? Nós não cultivamos o sábado hoje como descanso, porque nós estamos na sexta era da igreja, colhendo maná para guardar para o descanso, enquanto na era de Laodiceia vai estar em tribulação na terra, porque Satanás vai descer para junto da terra com grande ira. No céu vai ter o quê? Uma paz, um repouso sabático. Por isso que São Paulo fala assim, ó, ainda se ouve dizer sobre um repouso, sobre um sétimo dia, em algum lugar. Não está falando de mandamento. O mandamento nosso é com Ial, dizendo que nós aguardamos o verdadeiro repouso. Porque se essa terra está sendo dominada por Lúcifer, que repouso tem? Nenhum. Essa terra só vai ter repouso quando os filhos do reino verdadeiro estiverem lá em cima e tiverem destruído, né? Mas primeiro vai ter repouso lá em cima, depois que vai ter repouso aqui embaixo. Fala capacete da salvação. O capacete é usado cabeça. Aquele que vai salvar. É aquele que vai salvar, que se fez seu salvador. Que a água só vem até o pescoço, a cabeça não cobre, né? É isso mesmo. Gratidão, papai? Então vamos então finalizar. Vamos então aqui finalizar no nome de Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja, papai.